O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023. E hoje a igreja celebra a memória de São Sebastião. São Sebastião que nos dá um exemplo lindo de coragem, um testemunho de fé. Mesmo sabendo das suas obrigações como militar, sabendo que ele tinha ordens a cumprir, ele não hesitou em denunciar as injustiças cometidas pelo imperador. Por isso ele foi condenado ao martírio. O injusto e terrível Diocleciano martirizou muitos cristãos, pois não suportava a verdade. São Sebastião, tão querido do povo, ajude-nos a caminhar firmemente na fé. E hoje a igreja se veste de vermelho. Por quê? Porque o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos, como nos garantiu Tertuliano. Vejam, meus filhos, que o evangelho de hoje tem tudo a ver com a memória que celebramos. Para que Jesus nos chamou? Nós estamos hoje diante do evangelho que trata da vocação, da eleição dos 12 apóstolos. Por que Jesus nos chamou? Qual é a finalidade desta eleição? Primeiro, é preciso que você entenda que Deus te quis. Você que está ouvindo esta homilia, você não é obra do acaso. Deus quis você. Deus me quis. Santa Teresinha nos lembra que nós somos o pensamento de Deus. Deus um dia pensou o Padre Diogo e eu nasci. Deus um dia pensou Maria e você nasceu. Deus um dia pensou Bruno e você nasceu. Deus um dia pensou você, Isabel, e você passou a existir. Então, nós somos o pensamento de Deus. E por que nosso Senhor nos quis? Ele nos quis para uma boa obra. Ele nos quis para o cumprimento de uma vocação. Vocação é chamado. Por isso que o evangelista começa dizendo que Jesus subiu ao monte. Veja, o chamado não é feito na planície, o chamado é feito no alto do monte, porque a montanha, o monte, no evangelho significa lugar de intimidade com Deus, lugar de encontro com Deus, lugar onde Deus se manifesta. Então nosso Senhor passou a noite em oração, para saber quem eram aqueles a quem ele deveria chamar. O chamado não é fruto de uma coincidência. O chamado é fruto de uma escuta profética, uma escuta profunda, que vai nos dando as indicações daquilo que Deus quer de nós. E o evangelista é claro, ele chamou os que ele quis. Portanto, nenhum chamado, nenhum escolhido de Deus o é por sua própria iniciativa. É preciso ser chamado. E uma vez chamado, Jesus não os chamou para que eles fizessem coisas. Olha que interessante. Jesus designou 12 para que ficasse com ele.
e para enviá-los a pregar com a autoridade de expulsar demônios. Mas veja que antes da missão há o encontro, há o permanecer com Jesus. E eu acredito que aqui está o nosso grande problema nos dias de hoje. Nós nem chegamos, nós nem convivemos, nós nem experimentamos Jesus e já queremos sair por aí fazendo missão, falando no nome dele. E é por isso que muitos param somente na missão. Eles chegam, não se dão conta de que é preciso parar, de que é preciso entender o movimento pedagógico de Jesus, ter intimidade com o Pai, ser forjado na escola do serviço escondido, ser forjado na escola do silêncio, para que depois você possa ser enviado para falar em nome dele. Infelizmente as pessoas esquecem que Jesus primeiro nos chamou para permanecer com ele, ou seja, Jesus nos chama porque ele nos ama, Jesus nos chama porque ele nos quer perto. O que nós vamos fazer a serviço dele, isso pouco importa. O que importa é que nós estejamos com ele, porque quem está com ele não erra. E aqui está o grande erro de Judas. Veja que esta vocação não é uma vocação ruim se comparado às outras, porque nosso Senhor chamou os 12, ele deu a mesma formação para os 12, ele viu a mesma potencialidade nos 12. Só que o exemplo de Judas deve hoje gritar no nosso coração para que a gente compreenda que a responsabilidade para que nós nos tornemos pessoas boas, para que sejamos homens de caráter, santos, ela não é só de Jesus. Porque se ela fosse só de Jesus, Judas jamais seria quem foi. Esta responsabilidade, este trabalho é um trabalho de mão dupla. Deus que entra com a sua graça e nós que entramos com a nossa disposição, com a nossa natureza inclinada a fazer o que Deus quer de nós. Judas se afastou, Judas se fechou, Judas se perdeu, porque deixou de ouvir a voz de Deus, porque deixou de estar perto de Deus, para passar a ouvir a sua própria voz, a voz do seu egoísmo, a voz das suas carências, a voz daquilo que estava mal resolvido dentro dele. Portanto, no dia de hoje eu te pergunto, você está vivendo de acordo com uma eleição que Deus te confiou? Você está vivendo como viveu São Sebastião, dando testemunho da fé, se preciso for, não negar em quem acredita e no que acredita? Ah, padre, mas isso é radical demais. Tome cuidado com toda a oferta de cristianismo que seja fácil de ser vivida, que seja muito leve e que seja muito confortável. Com certeza esse cristianismo é um cristianismo sem Jesus, porque o cristianismo que Nosso Senhor nos ofereceu, ele é um que passa pelo sofrimento, pela resignação e pela cruz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre você, sobre a sua casa e família, e permaneça para sempre a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Compartilhe esta homilia com quem você ama, com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te pague. Fique com Ele.